Saudações a todos de acordo com o horário do dia. Sou estudante Matheus Mussunda Landa, estudante da Universidade de Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. Sou do curso de licenciatura em Física e bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID. E estamos aqui com o nosso presente trabalho, que iremos submeter a nossa sétima semana universitária, né, da Unilab. E este presente trabalho tem como tema as tecnologias da informação e comunicação na consolidação do PIBID e sobre o projeto físico em tempos de pandemia. E o mesmo trabalho ele conta com a participação dos estudantes Matheus Mussunda Landa, Venâncio Domingos Cássia, Paulo Joãozinho Fala e a nossa supervisora Marília Quessa de Souza, e temos como orientador, né, o nosso professor Michel Lopes Grangeiro. E, então, esse nosso trabalho, né, por conta da pandemia da Covid-19, ele foi desenvolvido, totalmente de forma remota, fazendo, né, assim, um uso, né, das tecnologias digitais para o cumprimento do subprojeto Física do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência da Universidade Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira. E este trabalho, né, ele visa mostrar a importância das tecnologias digitais para a consolidação do subprojeto citado, né? Visto que temos numa atividade, né, totalmente atípica, numa forma remota, e então o trabalho ele foi desenvolvido, né, nesse programa para que ela sucedesse totalmente de forma remota. E então, né, o uso das tecnologias, das ferramentas digitais são indispensáveis para o cumprimento das nossas atividades, né, enquanto bolsistas deste programa que se desenvolve de forma remota. E nós temos como metodologia para nosso trabalho uma pesquisa qualitativa, né, entre os bolsistas e estudos feitos no ambiente virtual de aprendizagem, AVA. Este AVA ele é uma plataforma, né, digital em que, né, nós estudantes da Unilab, enquanto, né, bolsistas, né, integrantes desse subprojeto, né, subprojeto Física, fazemos utilização e é neste programa, nesta ferramenta digital, onde a gente consegue armazenar todas as nossas atividades desenvolvidas até então, né, deste programa PIBID, e conseguimos também, de certa forma, interagir entre nós, né, conseguimos aí expor, né, as nossas vivências, nossos anseios, né, enquanto bolsista, e conseguimos deixar registrado tudo quanto a gente tem feito durante esse programa, tudo quanto a gente tem desenvolvido, né, a gente consegue registrar aí e conseguimos manter o nosso contato permanente com nossos orientador, né, e a nossa supervisora. E fazemos a utilização sempre, né, deste plataforma, a nossa principal plataforma. Né. Fazemos também a utilização, por exemplo, do Google Meet, que são, né, que é uma outra plataforma onde a gente também desenvolve as nossas atividades, né, semanais, como encontros, orientações e assim por diante, mas é o AVA, né, a nossa principal plataforma digital, né, que a gente consegue desenvolver nossas atividades durante esta fase. E também, né, como resultados esperados e discussão, né, este programa, este formato atípico, que é o programa, né, remoto, ele tem nos dado boa experiência, né, com as metodologias implementadas pela coordenação e adaptação com o ensino remoto, visto que conseguimos, por meio dele, né, discutir, né, as questões uh, relacionadas à educação de forma remota e procuramos, né, cada vez mais, né, metodologias, maneiras, né, de como, né, melhorar a nossa forma de interação, né, com os estudantes, né, da escola de ensino secundário, do ensino primário, visto que eles são o maior público, né, que é o público-alvo, né, do nosso programa, que na verdade precisa desse intercâmbio entre os estudantes eh, de licenciatura em física, enquanto os futuros professores, né,
da área, né, interagirmos com os estudantes, né, do ensino secundário, primário, e desde já então desenvolver esta capacidade de interação, esta capacidade de transmissão do conhecimento. Entretanto, né, esse sistema típico também, né, tem assim, mecanismos, né, totalmente novos para nós enquanto estudantes, né, e a gente também consegue reiterar de lá muitas experiências boas, né, muitas maneiras, né, do sistema remoto que a gente aprende, desenvolve durante o programa. E a título de conclusão, né, é dizer que as atividades desenvolvidas até então, elas mostram claramente a importância, né, desta cultura digital para o cumprimento de uma formação docente exitosa, especialmente nesta fase de isolamento social, em que nos encontramos, né, nos encontramos né, imersos em diversas barreiras, diversos contrapontos, mas que também tem sido gratificante para nós e também onde essa cultura tem servido para nos manter em contato com as escolas e nos proporcionar a realização de diferentes atividades, né, que seriam presenciais, né, de uma forma primordial, mas que ampliando o alcance da educação, tem nos capacitado, né, ou tem capacitado os estudantes, né, dando-nos o protagonismo, né, do nosso aprendizado. E também, né, dizer que, a título também de conclusão, é que esta atividade, né, ela tem servido amplamente para diversificar nosso olhar, né, quanto às tecnologias, visto que ela tem ganhado cada vez mais espaço, né, nos espaços educacionais. E enquanto futuros docentes, a gente olhar para essas questões, olhar para as tecnologias como um aliado, né, para, né, melhorarmos cada vez mais, né, a nossa maneira de, de olhar para as questões educativas, né? Olhar para ela como um auxiliar que a gente pode apropriar-se dela e desenvolver metodologias que sejam eficazes, né? Eh, para, para, né, assim diversificarmos o cotidiano escolar com muita responsabilidade. Eh, Passamos então para a fase de agradecimentos, né? Visto que já desenrolamos um pouquinho daquilo que é o nosso trabalho, né? Enquanto estudante, né? Ou enquanto bolsista deste programa. Primeiramente, gostaríamos de agradecer à nossa universidade, que é a Unilab, né? Por ter nos proporcionado, então, esta oportunidade de fazermos parte, né, deste programa que é o PIBID e principalmente a CAPES também, né? Sem ela não teríamos a oportunidade de vincularmos também a este tipo de projeto e também desenvolver todas essas atividades, né, que têm nos proporcionado, né, novas percepções sobre a formação docente e muito também sobre o nosso posicionamento, né, enquanto futuros docentes, né, e agradecer à comunidade estudantil da Unilab em si, o nosso orientador, mais uma vez, o professor Michel Lopes Quinanjeito, né, está conosco até esta fase e tem nos possibilitado, então, né, esse nosso engajamento, né, enquanto bolsista, e agradecer também a todos de maneira geral e também, né, dizer também que estamos gratos, né, em poder apresentar esse nosso trabalho, né, ou submeter esse nosso trabalho nessa sétima semana universitária da Unilab, né, e esperamos que, né, no nosso trabalho, este vídeo, né, seja recebido, né, e que a gente fica muito feliz em poder partilhar, né, um pouquinho das nossas experiências para com a comunidade estudantil. Desde já agradecemos e terminamos o nosso vídeo por aqui. Muito